Eu acho que o marketing tem lá o seu papel na competição política. Agora, eu também ele tem um imenso papel, mas eu mais do que lá o seu papel. Eu colocaria nas costas do marketing político a responsabilidade pela despolitização, a despartidarização da política no Brasil. Ajuda. Eu diria que o marketing é uma consequência do atual conjunto de coisas que nós temos no Brasil. Não é causa, por exemplo, é consequência. Isso. Vamos imaginar eleições para o legislativo. Nós temos lá o sistema proporcional de lista aberta que favorece o candidato em detrimento do partido. Quer dizer, o marketing, ele é uma consequência dessa regra. Ele só eleva a figura pública, só eleva ou concentra suas forças em figuras que têm aí uma certa trajetória pública, artística, enfim, que tem aí mais apelo. Desqualifica o adversário. E tem mais pelo do ponto de vista do marketing, porque as regras permitem isso. Porque se, por exemplo, nós tivéssemos um outro sistema, que o eleitor não pudesse votar em pessoas, mas votasse em partidos, se a gente tivesse partidos mais fortes do que pessoas, o marketing atuaria de maneira distinta. Atuaria de maneira distinta, inclusive elevando e colocando as plataformas políticas, as questões ideológicas num primeiro plano. Agora, essa questão do marketing eleitoral. Olha, outro dia eu fui ao Sebo do Brandão, que é uma beleza, né? E lá aonde? Do Sebo do Brandão, aqui perto da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Sebo do Brandão. É uma beleza de... Tá aí uma dica do Em Questão para você. E lá encontrei um livro que eu procurava há 30 anos. Né? Só que eu não encontrei a tradução brasileira, do Miguel Arraes. O Miguel Arraes fez essa tradução em 67, quando ele foi cassado. Ele não tinha o que fazer, então ele fez esse trabalho. Chama-se A Manipulação das Massas pela Propaganda Política. O autor chama-se Serge Ciaccottini. É um livro de 39. E parabéns, porque eu consegui comprar a edição francesa de 39 com o Brandão, mas a brasileira não. Então, é um livro que valeria muito a pena se na universidade nós atualizássemos, né? Ele é abertíssimo, por exemplo, já em 39 ele fazia referências eruditas e sérias ao trabalho da cibernética, né? Sabe, coisas assim bastante sérias. Quer dizer, bem avançado. Muito avançado e muito sério, porque ele ajudou a segurar um pouco a propaganda nazista, né? E graças à burocracia do Partido Social Democrata, ele não conseguiu levar adiante, né? Bom, então, qual é a conclusão bastante realista, não é pessimista, que ele tem ao longo dessas análises? De 100 pessoas, 10 conseguem resistir à propaganda. Por isso ele chama o livro O Estupro das Massas, Le Viol des Foules, né? O estupro das massas pela propaganda, não a manipulação, como o Miguel Arraes colocou. Então, esse é um ponto que eu acho que merece ser pensado. Agora, né? Roberto, nós estamos, quer dizer, a principal revolução da última década foi a revolução dos meios de comunicação. Quer dizer, hoje nós temos possibilidades infinitas, para não dizer, né, para não ser exagerado, nós temos possibilidades infinitas de buscar informação. Quer dizer, é óbvio, com o cyber-universo, com a internet... a gente ainda está assistindo, está engatinhando as campanhas na internet, as campanhas no meio virtual ainda estão engatinhando no Brasil. Tem as duas coisas, a manipulação também com possibilidades incomensuráveis. Sim, claro, mas o que eu digo é que assim, eu vejo de maneira um pouco mais... um pouco menos afoita a ideia de que as massas podem ser controladas e podem ser dirigidas como eram no início da evolução dos meios de comunicação. A minha visão é que a grande diversidade hoje de informação e a tendência de que crescimentos econômicos produzam cada vez mais fontes alternativas de informação, isso permita que a sociedade seja um pouco mais plural do que uma sociedade mais homogênea de valores e Olha, se você olhar os blogs, você vê que não é tão homogêneo, não. Você tem o blog, depois tem os seguidores do blog, para quem o blogueiro é Deus, e os outros são todos malditos, né? Isso pode ser da esquerda, da direita, pode ser o Reinaldo Azevedo, pode ser a esquerda, etc. Quer dizer, você vê uma manipulação tremenda, que não se passa ali no blog,
se passa em outro espaço, não é no espaço da internet. Claro, não, mas então, assim, esse é um ponto. mas o fato é que há espaços ali de manifestação. Mas na internet tem também. Claro que muita tem. manipulação. Eu acho que nisso, o Marquete está chamando a atenção para uma coisa importante. Eu acho que tem hoje uma porosidade, uma ampliação maior, e que em grande parte depende de se assegurar, de preservar essa pluralidade de possibilidades. Quer dizer, a sociedade não é por falta de referências, não é por falta de informação, não é por falta de conhecimento de meios de se do que acontece, e nem de meios de se manifestar, que a questão ética. Mas veja... eu quero trazer tudo isso para a questão ética, que é o nosso foco. Eu queria um adendo, e veja, no caso, você não tem as análises do Gustavo Le Bon, você não tem as análises nem do Elias Canetti, mas você já tem análises de pessoas bastante pesadas do ponto de vista teórico, como Sloterdijk e outros, né, que mostram que existem massas virtuais, sim senhor. Né? E que é perfeitamente possível manipular essas massas. Então, vamos devagar. Quer dizer, as informações existem, ele tem toda a razão, mas essas manipulações são manipuláveis muito fortemente. Sim, e é um processo que está acontecendo agora, né? Que nós estamos vivenciando agora, nós não temos aí grandes teorias ainda sobre isso, mas da mesma forma que há as possibilidades de manipulação das massas, as mesmas massas têm a sua possibilidade de desenvolver mecanismos de defesa. Não, as mesmas massas, isso acontece como acontece na sociedade. O que é a internet, se não a sociedade num outro universo? Viu, Maria Elisa? As mesmas massas, eu não sei. Quer dizer, eu acho que, na verdade, quem está se envolvendo, criando alternativas, mecanismos, blogs, etc., são setores relativamente escolarizados e que têm um grau de percepção e de informação que permite utilizar todos essas possibilidades tecnológicas de uma maneira crítica. Agora, a massa, quer dizer, tem um dado que sempre me impressiona. O Tribunal Regional Eleitoral está fazendo um livro sobre 20 anos das eleições democráticas, me pediu para fazer um capítulo sobre isso. Então, eu estava examinando, olhando a composição do eleitorado. Nós temos perto de 65% do eleitorado brasileiro que ou é analfabeto funcional, ou não completou o primeiro grau, ou apenas completou o primeiro. 65%? Perto de 65%. Você veja que é 2/3. Agora, eu não estou dizendo isso para dizer que essas pessoas são desqualificadas. Eu estou dizendo que isso significa... Dos limites. Do ponto de vista de informação, de cognição, de instrumentos para ter uma perspectiva mais crítica, por exemplo, para receber o Bolsa Família e, ao mesmo tempo, ser crítico em relação ao Bolsa Família. Dizer, eu não quero só ter Bolsa Família. Eu preciso nesse momento, mas eu quero ter um emprego, eu quero me inserir na sociedade. Para ter essa perspectiva crítica, é preciso de mais formação, de mais informação. Então, eu diria, esse segmento talvez não tenha tanta iniciativa para usar os meios tecnológicos que estão disponíveis. Mas está havendo na sociedade um avanço nesse sentido. Eu acho que está começando só para retomar, o professor Roberto Romano, em certo momento, disse, olha, eu não vejo a democracia brasileira tão consolidada como foi colocado aqui. É exatamente no caminho do que o professor Álvaro está colocando, que eu acho que, de fato, nós estamos, sim, consolidando o regime democrático. Há ainda um volume muito grande de pessoas, de cidadãos, que não têm acesso à informação, ou que pelo menos têm acesso à informação, mas não conseguem digerir essa informação de maneira adequada. Esse acesso não é distribuído igualmente. Né? Ou às vezes até chega ao cidadão, a informação até pode chegar ao cidadão, só que ela não é digerida de maneira, vamos dizer, autônoma pelo cidadão. Mas eu acredito que a evolução, o crescimento do país, do ponto de vista econômico, ele pode favorecer com que esses indivíduos, com que essa massa de talvez indivíduos que ainda não tenham uma autonomia de cidadãos, ela seja cada vez menor. E sendo cada vez menor, eu acho que nós podemos ter uma situação em que esses indivíduos têm mais qualidade para cobrar os seus políticos, para cobrar uma atuação mais acertada. Marquete, posso pontuar uma coisa em relação ao que você disse? Eu acho que sim. Você tem razão. É claro que se você tem mais desenvolvimento econômico, você tem mudanças, as pessoas mudam de papéis, adquirem... Bom, elas começam a ter uma percepção melhor. Agora, esse é o ponto exato em que o lugar das instituições é absolutamente central.
Eu tenho a impressão que nós temos um problema na democracia brasileira, não é a disputa se nós temos, não temos, não é a questão de saber, de conhecimento, se tem democracia, se não tem, mas é a qualidade da democracia. E a qualidade está diretamente ligada ao funcionamento de algumas instituições. Então, esta massa que está chegando, não é? Você veja que tem aproximadamente 55% de pessoas que se integraram, não é? Que vieram das classes mais baixas e estão se integrando na classe média, que hoje é marcada pelo consumo, é marcada por uma nova perspectiva, etc. Só que vai depender de ter instituições. Agora, falando nas instituições, as autoridades institucionais do país, é claro o limite para a atuação dessas autoridades em ano eleitoral, por exemplo. Nós tivemos aí uma grande polêmica na semana passada, aliás, desde o começo da campanha, quando o presidente Lula várias vezes aí sofreu sanções de tribunal eleitoral por ter ultrapassado limites da lei eleitoral. Na semana passada, foi aquele pronunciamento no dia 7 de setembro, que tinha todo um aspecto de pronunciamento oficial, quando, na verdade, no dia da pátria, dia da independência, o presidente da República com aquele cenário e depois o pano de fundo do valor do hino nacional, e aí houve muita crítica, porque o que ele estava fazendo, na verdade, era campanha para a candidata dele, e ninguém questiona mais se é legítimo e legal que o presidente, como cidadão, tenha a sua candidata. Mas existe algo que é um limite que eu não sei se ele é tão tênue que ele é frequentemente ultrapassado, porque houve muito protesto em relação àquela atuação do presidente Lula. Eu vou fazer uma colocação que, de certo, vai ser polêmica, mas eu vou dizer então, o seguinte. Eu acho que o presidente da República é refém da sua própria popularidade. Quer dizer, eu acho que é óbvio que ele quer ter uma participação ativa nessa campanha porque ele quer fazer um sucessor. Só que as pressões... Mas tem limite para essa atuação? Claro, então, mas as pressões para que ele participe cada vez mais das mais diversas campanhas também é imensa. E esse limite acaba sendo frouxo exatamente porque nós temos uma figura atípica na competição política. Quer dizer, não talvez a gente vá passar aí algumas décadas e dificilmente nós vamos assistir a presença de uma figura tão importante ou tão impactante na competição política brasileira quanto a figura do Lula. Eu acho que nós estamos diante de uma situação atípica. E aí os limites acabam ficando bastante frouxos, é verdade. Agora, também... Mas em que sentido? Por ele achar que em função dessa popularidade, claro, ele pode tudo? Por ele achar... E como disse o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, fez essa crítica. Por ter uma demanda da sua população. De quem? Mas demanda dos próprios aliados, que querem que ele participe. Claro, o adversário quer que ele se esconda, é óbvio. Não, mas não é a sociedade. Na verdade, a demanda não é social, é política, é de aliados. Eu acho que, inclusive, a sociedade, um sujeito com uma popularidade desse tamanho, eu acho que dificilmente a sociedade ficaria confortável com a sua ausência no debate político. Agora, é claro... Isso eu acho que é uma explicação interessante, mas ela não pode servir de justificação para que o presidente, exatamente por causa da importância que ele tem, da popularidade que ele tem, que ele pise na bola e ultrapasse limites. Claro. Não, eu acho... Quer dizer, ele vem ultrapassando limites, não é de agora, deste ano da campanha eleitoral. Faz 2 anos que ele faz campanha eleitoral. Tá certo? Eu acho que, sim, num determinado momento, nós precisamos comparar as coisas. Eu estava no governo Fernando Henrique Cardoso até 2002. Eu assisti de dentro do governo e participando da campanha, eu assisti como foi o processo em relação à candidatura José Serra naquele... Foi um extremo cuidado. Nós recebíamos todo dia instruções dos ministérios para dizer, não misturem as funções do ministério com a campanha. E as pessoas só podiam ir em determinado... E o presidente não participou de nada disso. Mas, Álvaro, deixa eu só fazer uma colocação. Veja, só para concluir, não venha ninguém me dizer que o Fernando Henrique não fez porque não tinha popularidade do Lula. Ele não fez porque é a convicção dele e porque é uma condução política. E isto sinaliza para a sociedade. Bom, olha, eu tenho minhas dúvidas, mais uma vez, da solidez das instituições democráticas brasileiras. Quando o chefe de Estado se permite essa burla e não há juiz que possa colocá-lo no seu lugar, bom, isso talvez seja mais grave. Aí eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que, agora... Mas juiz para colocar no lugar
tem que ser acionado. A justiça não sai do seu lugar, vai lá e toma providência. Ela tem que ser acionada para ela se posicionar. Isso é uma certa doutrina do direito. Isso é uma forma... Mas é a realidade ou não é? É a forma pelo qual aqui no Brasil, a partir do positivismo jurídico, do Kelsen e outros, se entendeu o papel do juiz. Sim, mas assim